Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Grupo JD Mito. Olá, amigos do Agroverdades. Inicialmente, como sempre, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos que têm acompanhado o nosso canal, pedir que aqueles que ainda não estão inscritos no canal, que se inscrevam. Se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente possa estar cada vez mais fortes aí nas redes sociais. Ao se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para que você seja sempre notificado quando houver um vídeo novo no canal. Bom, hoje nós vamos ter uma imensa satisfação de receber aqui o Dr. Renato Conchon, que ele é economista e coordenador do Núcleo Econômico da Confederação Nacional da Agricultura, a nossa CNA. Doutor Renato, muito obrigado por aceitar o convite de estar com a gente, ter essa oportunidade da gente bater um papo aqui no canal Agroverdades. Olá, Neumann, um prazer estar aqui com vocês, a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite. A CNA quer agradecer aqui o canal Agroverdades, na pessoa do Neumann, que, sem sombra de dúvidas, é esse tipo de trabalho que leva a comunicação à ponta, aos produtores rurais, à sociedade, no sentido de informar e mostrar o que vem acontecendo no setor agropecuário de uma forma tranquila, de uma forma serena e de uma forma com bastante clareza ao nosso telespectador. Então, por isso, pelo trabalho que você vem fazendo, né, eu quero agradecer aqui e estou sempre à disposição. É um prazer. Bom, Renato, na verdade, nós que temos também que agradecer por você dispor aí do seu tempo. A gente sabe do trabalho, né? Vocês têm hoje na CNA, tem o grupo de estudos da tributação do agronegócio, né? E para os nossos seguidores, tá? Hoje nós vamos tratar com o doutor Renato exatamente sobre esse trabalho que é feito pelo GETA, que é Grupo de Estudos da Tributação no Agronegócio. Acho que não é novidade para ninguém que nós estamos aí, a próxima reforma prometida aí pelo governo e pelo Congresso é a reforma tributária, que todos sabem da importância e da necessidade. Mas, como o doutor Renato está aí trabalhando, coordenando aí a parte econômica da CNA, eu queria saber o seguinte, doutor Renato, dentro aí dessa reforma tributária, quais seriam as principais preocupações que o setor do agronegócio deve ter mais atenção? Olha, Nilman, se você me permite, eu gostaria de fazer uma contextualização para eu colocar o nosso ponto de vista ao final dessa colocação. Eu acho que é muito importante lembrar que a gente está passando por um momento econômico, social, de saúde pública, bastante difícil no nosso país, no mundo todo, por conta da pandemia, a gente sabe. Então, é um momento bastante delicado, no sentido de que o governo federal teve que adotar algumas políticas econômicas no sentido de assegurar, no primeiro momento, a saúde da população, tá? E aí ele adotou algumas medidas econômicas para assegurar que a saúde da população viesse em primeiro lugar. Não estou entrando no mérito se foi muito ou se foi pouco. Eu estou dizendo que realmente houve políticas nesse sentido e que haverá, sem sombra de dúvidas, impactos no cenário fiscal que eu vou colocar lá adiante. Então, nesse primeiro momento, o governo federal, lá no início da pandemia, em meados de março, o governo federal adotou algumas políticas de aumentar o orçamento público destinado ao Ministério da Saúde, por exemplo. Tá? Isso foi a primeira política econômica adotada para efeitos da pandemia. Na sequência, a pandemia foi crescendo de volume no mundo e no Brasil também, e o governo federal deu algumas respostas na sequência. Por exemplo,
ele aumentou gastos do ponto de vista de que nós chamamos, que os economistas chamam de política fiscal. Por exemplo, o chamado Corona Voucher, os R$ 600 para a população mais carente, que mais precisava de um acompanhamento econômico, social. Isso foi importante para a sociedade naquele momento e, com certeza, isso não estava previsto, diante dessa pandemia, não estava previsto no Orçamento Público Federal de 2020. Por isso que o governo federal adotou essa medida e essa medida, sem sombra de dúvida, vai trazer impacto no cenário fiscal ao final de 2020. O governo federal também adotou políticas de cunho monetário, por exemplo, reduziu a taxa de juros do Banco Central. Através do Banco Central, o Banco Central reduziu a taxa de juros, que tem reflexo para toda a sociedade, para a agropecuária em específico, é muito positivo. E essa também foi uma medida econômica tomada pelo governo federal. E a terceira que nós chamamos, os economistas chamam de medidas macroprudenciais. É um palavrão que significa deixar dinheiro mais disponível para a população, para a sociedade, para as empresas, para os produtores rurais. Bom, então, naquele momento, e ao longo da pandemia, o governo federal vem adotando esse tipo de política. Isso está fazendo com que os gastos da União se elevem muito, muito fortemente. Antes da pandemia, nós prevíamos um déficit fiscal na ordem de 400 bilhões de reais ao longo de 2020. Com essas medidas econômicas que eu acabei de falar, a nossa política fiscal vai chegar com um déficit em torno de 800 bilhões de reais em 2020. É muita coisa para um país que já está endividado. E esse déficit fiscal vai obrigar o governo federal a fazer uma coisa. Veja só, o que paga a máquina pública, o que paga o governo federal? A arrecadação tributária. E aí que meu ponto que chama atenção. Se nós estamos com um cenário fiscal ruim por conta da pandemia, o Brasil já vinha há mais de uma década tropeçando em políticas fiscais no sentido de que tinha déficits recorrentes. E os impactos da pandemia se avolumaram agora. E o que vai fazer agora é basicamente obrigar o governo federal a aumentar o seu endividamento, que hoje, em 2020, nós estamos prevendo um endividamento em relação ao PIB na ordem de 95% do PIB. Ou seja, tudo que a gente produz no ano seria o equivalente a para pagar a dívida pública do Brasil. Mas hoje está em 95%, em 2023, ou seja, logo ali, a gente prevê que isso chegue em 100% do PIB. E não tem outro jeito. Conforme o endividamento vai subindo, você tem duas maneiras, tanto o governo federal quanto as famílias. Ou aumenta a receita, no caso das famílias, procura outro trabalho, mais um emprego, ou reduz as despesas, demite funcionário, corta gastos e tudo mais. Lembrando que, no caso semelhante para o governo federal, nós temos um componente muito grande que é o pagamento de juros da dívida pública. É muito grande, é um montante exorbitante. E o governo federal vai ter que fazer isso. Ou reduz as despesas, que a gente sabe que é relativamente difícil, que a maior parte da despesa do governo federal é pago em cargos e salários de ativos, inativos e aposentados, ou aumenta a receita. E aí o governo federal aumenta a receita com aumento de carga tributária. Dito isso, essa é a minha primeira preocupação em discutir uma reforma tributária, conforme você perguntou, Nilma, no que se refere à aprovação da reforma tributária nesse momento. É óbvio que o Brasil precisa de uma reforma tributária condizente com a sua necessidade para promover o crescimento econômico, a gente sabe disso. Mas, diante desse cenário fiscal que se coloca à frente do Brasil, nós temos muito receio de que formuladores de política econômica, seja do governo federal, do governo estadual, do governos municipais, diante desse endividamento crescente nos próximos anos, se sintam tentados a promoverem uma reforma tributária que amplie a carga tributária da sociedade. É isso que nós estamos acompanhando nesse momento, com bastante atenção, com bastante cautela, e essa é a principal preocupação que o setor agropecuário tem que ter hoje, respondendo
sendo muito pragmático para responder a sua pergunta. Qual que é o desafio do setor agropecuário frente à reforma tributária? É apoiar uma reforma tributária desde que não haja aumento de carga tributária setorial e global. Isso quer dizer que a carga tributária do Brasil deve permanecer a mesma e a carga tributária que o produtor rural, que o agronegócio paga hoje, também não se eleve no futuro após a aprovação da reforma tributária. Esse é o principal ponto colocado pela CNA e pelos parceiros, pelas federações, no sentido em relação à reforma tributária do Brasil hoje. Nós apoiamos a reforma tributária desde que ela não se comprometa, não cause aumento da carga tributária para a sociedade ou para o setor agropecuário, produtor, agroindústria, agroserviços, enfim, toda a cadeia do agronegócio brasileiro. Isso realmente nós não podemos aceitar. Isso acho que é uma preocupação de todos, né, Renato? Porque, embora o agronegócio ele tenha sido a locomotiva do Brasil nos últimos anos, né, a gente sabe que as pessoas tendem a olhar para aquele lado que está indo bem para tirar daquele que vai bem, porque o outro está em crise, etc. e tal. Agora, dentro dessas, não vamos ficar aqui discutir, que não é o momento, vamos dizer assim, mas dentro dessa realidade, o que é que vocês que estão trabalhando e estão sentindo mais essa questão da reforma tributária, existe um risco, tá, da tributação para o setor do agronegócio subir? O que vocês têm sentido nisso, no ambiente que vocês têm trabalhado e buscado informações? Boa pergunta, Nilma. Realmente, existe sim o intuito de elevar a carga tributária do setor agropecuário. Como você bem colocou, o setor agro vem puxando a economia nacional já há alguns anos, e esse ano não vai ser diferente, tá? Segundo as projeções nossas lá da CNA, nós projetamos que o PIB do Brasil cai em torno mais em 6%, algo em torno de 6%. Esse é o PIB, expectativa para o PIB do Brasil em 2020. E para o PIB do agronegócio, nós estamos prevendo crescimento em 3,5%. Isso significa dizer que ao final de 2020, nós teremos um incremento, um ganho da participação do agronegócio frente ao PIB do Brasil. Hoje, em 2019, para ser exato, no último ano encerrado, o agronegócio correspondia a 21,4% do PIB. E agora, segundo as nossas projeções, ao final de 2020, 23,6% de tudo que será produzido no Brasil vai passar pelo agronegócio. Isso significa dizer que 1/4 de tudo que o Brasil produz passa pelo agro. Então, os formuladores de políticas públicas se sentem tentados a ampliar a carga tributária do setor. Isso é natural. Construção civil está com atividade econômica baixa, a indústria com uma atividade econômica baixa, comércio e serviços, por conta do distanciamento social, estão sofrendo severas perdas, e o agronegócio vem ganhando crescimento. Então, diante desse cenário, é natural, vejam só, que o formulador de política pública vise aumentar a carga tributária de quem está ganhando mais. E a gente está vendo isso não somente na reforma tributária, Nilma. A gente vê isso com bastante incidência, está sendo discutido recorrentemente dentro da CNA, a questão do ITR. O ITR, a gente tem que lembrar que é um tributo federal, Imposto Territorial Rural, incide sobre todas as propriedades rurais. O que está acontecendo recentemente as prefeituras estão, em todo o Brasil, numa situação financeira muito caótica, e os municípios que, porventura, queiram fazer convênio com a Receita Federal, 100% daquela arrecadação daquele tributo passa a ser municipal. E o que as prefeituras estão fazendo? Estão firmando acordo com a Receita Federal para administrar esse tributo, e uma vez que fica sob a administração do município, aquele prefeito, aquele secretário de Fazenda, normalmente pega o valor de terra nua, ou VTN, e superdimensiona o valor de terra nua daquele município. Imagine só, por exemplo, Araguaína. O valor de terra nua médio para uma área de lavoura de boa
aptidão ou uma área de pastagem, imaginemos que seja R$1.000, por exemplo, apenas para exemplos hipotéticos. Alguns prefeitos colocam o valor de mercado para aquele VTN. Isso significa dizer que, grosso modo, o que acontece? Qual que foi o preço de comercialização de uma terra em Araguaína no último mês? Foi 10, 15, 50 mil reais. Ao invés de eles colocarem VTN, eles colocam valores de mercado. E quando a Receita vem tributar os produtores desse município, eles incidem sobre o valor de mercado, 50 mil, nesse exemplo hipotético que eu estou dando. Isso está fazendo com que os preços, a carga tributária dos produtores rurais se elevem muito. Então, esse é um exemplo bastante singelo do que a gente já está vendo na pele, no dia a dia dos produtores rurais, no sentido de ampliação de carga tributária. E nós estamos falando de apenas um tributo de esfera municipal, tá? Que é o ITR. Em relação à reforma tributária, a gente está acompanhando bastante de perto a PEC 45, a proposta de emenda constitucional número 45, que foi de autoria do deputado Baleia Rossi, do estado de São Paulo, que tem a mentoria intelectual do economista Bernard Api, que foi secretário de Política Econômica há muito tempo atrás. A proposta dele unifica, ele substitui tributos, 5 tributos, para ser exato: o ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, PIS, COFINS e IPI, que são federais. Ele junta esses 5 tributos em apenas um, com uma alíquota de 25%. E aí vai incidir 25% sobre boi vivo, sobre soja, sobre fertilizante, sobre celular, sobre carro. Todos os tributos, todos os produtos no Brasil inteiro terão essa alíquota base, 25%. Tem alguns mecanismos de ampliação até 28%, mas aí depende do estado e do município, mas existe essa possibilidade. E hoje a PEC 45 torna o produtor rural contribuinte desse tributo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que hoje o produtor rural não é contribuinte de PIS, COFINS e IPI. Ele vai passar a ser do IBS. Por isso que, obviamente, a carga tributária do produtor rural deve se elevar significativamente frente a caso a aprovação da PEC 45 avance no Congresso Nacional. O que nós da CNA estamos trabalhando com bastante cautela, mais uma vez, somos favoráveis à reforma tributária, desde que ela não incorra no aumento de carga tributária para o setor. Então, é essa preocupação que a gente tem hoje, e sem sombra de dúvidas, o produtor rural, os sindicatos rurais, os mobilizadores de todo o Brasil, têm que estar acompanhando, sim, acompanhando para e passo as discussões das tributações, seja do ITR, seja do ICMS, seja da reforma tributária agora, no que se refere à incidência do produtor rural, da carga tributária do setor. Recentemente eu estive em Araguaína, no Tocantins, e nós discutimos naquele momento a incidência tributária sobre pecuária, sobre a carne bovina. Então, existe sim, é recorrente, a insistência municipal de alguns estados e do governo federal, ou seja, do Congresso Nacional, na verdade, da ampliação da carga tributária incidente dos produtores. É esse o cuidado, o principal dos cuidados que a gente tem que tomar nesse momento. E aí, federações de agricultura, sindicatos rurais e lideranças do agronegócio de todo o Brasil devem estar atentos e acompanhando esses movimentos. Sem sombra de dúvidas, é um momento preocupante para o produtor rural. Doutor Renato, o que a gente nota, né, que é uma coisa assim, meio que até um pouco contraditória, né, porque se a gente for imaginar a importância, né, que o agronegócio tem, primeiro como geração de emprego, mas eu acho que principalmente quando a gente pensa em cesta básica, né, e aí se você faz uma elevação, você começa a aumentar a tributação em cima desses produtos, ao contrário, que às vezes a pessoa tem uma sensação de que vai aumentar imposto, mas o pessoal do agro está bem, mas quem acaba, de certa forma, sofrendo muito
é exatamente aquelas pessoas, né, de renda mais baixa e que são, de uma certa forma, né, o Brasil, graças à eficiência do agro, ele tem uma cesta básica muito barata e que permite que a situação de desigualdade social, que a gente sabe que é grande, né, mas que não cabe ao agro em si resolver, não é uma política do agro, isso são outras políticas, mas o agro eu acho que dá uma contribuição muito grande. Eu acho que às vezes as pessoas, quando pensam em tributação, às vezes não levam, né, em consideração esses aspectos. E aí, dentro disso dessa minha desculpa estar entrando num assunto que eu até não domino, né? Estou só dando aqui uma sugestão. Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir em seguida. Mas eu queria saber assim, o que a CNA ela tem feito para trabalhar, para tentar conter ou fazer uma negociação em cima dessas propostas aí que, porventura, venham a aumentar a tributação no agro. Perfeito, Nilma. O que a gente está acontecendo? Você bem colocou, por exemplo, a incidência da tributação, da desoneração da cesta básica para a população mais carente. Essa política pública foi pensada há muito tempo para reduzir preço de alimentos básicos para a população carente. E, de fato, essa política ela é enviesada no sentido de que o homem mais rico do Brasil compra arroz, óleo, feijão, macarrão, com uma carga tributária menor, porque ele tem uma capacidade contributiva muito maior do que comparado a um assalariado que gasta 50%, 60%, 70% do seu salário com alimentos. Ou seja, existe esse problema em tributação, e não é só no Brasil, é em todo o mundo. O que nós acreditamos é o seguinte, que diante dessa... Esperamos que o pós-pandemia passe logo, é a nossa principal esperança. E ao final disso, o que nós vamos ver é uma massa de trabalhadores brasileiros desempregados ou desalentados. As nossas estimativas apontam para que 20% dos nossos trabalhadores estejam desempregados ou desalentados. Isso significa dizer que 20% da nossa mão de obra não vai ter renda. E nós acreditamos também que esse não é o melhor momento para você revogar uma desoneração tributária sobre cesta básica e fazer com que essa população que precisa de política pública pague mais tributos sobre alimentos. Do ponto de vista social, isso não é justo no nosso entendimento. E nós trabalhamos no sentido de sensibilizar os parlamentares. No ano passado, quando se iniciou essa discussão, ou seja, até antes da pandemia, nós participamos de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde se discutia os subsídios tributários concedidos para os setores econômicos. A CNA, respondendo a sua pergunta pontualmente, Nilma, a CNA elaborou um estudo que demonstrou que, de acordo com informações do próprio governo federal, de todos os gastos tributários, de todos os subsídios tributários concedidos pelo Brasil a todos os setores econômicos, 10% desses subsídios são alocados na agropecuária. 70%, 77% para comércio e serviços, aproximadamente 13% para o setor de indústrias. Ou seja, o setor agropecuário brasileiro é o setor que é menos subsidiado. E justamente na principal política de subsídio, vamos chamar assim, de gasto tributário para o setor, que é a cesta básica, o setor quer atacar nesse momento, no sentido de cortar, nós acreditamos que não. Então, nós colocamos essa posição para o relator dessa comissão que discute os gastos tributários na Câmara dos Deputados, no sentido de sensibilizá-lo que o setor agropecuário brasileiro não pode sofrer um corte significativo com vistas, com reflexos à sociedade brasileira, no que se refere a cortar subsídio, cortar a principal política pública, que é a desoneração da cesta básica brasileira. Então, nós colocamos esse ponto de preocupação no Congresso Nacional.
Em relação à PEC, as propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso, a CNA, desde 2017, vem trabalhando nesse tema, no sentido de sensibilizar presidentes de federações de agricultura de todos os estados do Brasil, para que o sistema CNA, confederação, federações e sindicatos rurais de todo o Brasil estejam falando a mesma língua no que se refere à reforma tributária. Nós fizemos um documento denominado Princípios e Diretrizes para a Reforma Tributária, para nortear as discussões. Foi repassado para todas as federações e tudo mais. Ao longo desse tempo, nós discutimos com o Conselho do Agro, que congrega as principais associações de produtores de todo o Brasil dentro da CNA, para unificar esse discurso. Recentemente, estamos participando também do grupo de trabalho do Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, no sentido de sensibilizar os parlamentares que lá estão, para mostrar que a reforma tributária PEC 45 vai trazer impactos significativos para o setor agropecuário. Ou seja, estamos fazendo, e eu acredito, quero agradecer, Nilma, que o AgroVerdades está fazendo isso também. Eu, particularmente, estou participando de vários encontros em todo o Brasil, no sentido de colocar essas preocupações que estamos debatendo aqui hoje, e eu acho que o AgroVerdades vai ter esse papel importante também no estado de Tocantins e toda a região que, enfim, tem uma repercussão nacional, e vocês vão estar fazendo esse trabalho também de ampliar esse debate. Nós, da CNA, junto com entidades de classe, federações e formuladores de políticas públicas para o agronegócio regionais, tem essa importância de saber o que está acontecendo, quais são os reflexos dessa medida e quais as medidas que estão sendo adotadas no sentido nacional para evitar que esses prejuízos realmente cheguem ao setor. Sem sombra de dúvida, esse é o nosso objetivo e nós estamos à disposição de debater sempre esses pontos para colocar essa preocupação para a sociedade, em específico para os formuladores do agronegócio. Eu acho que o trabalho que a CNA tem feito, né, ela é muito interessante, importante, necessário, né, e o motivo do canal ter convidado você exatamente para a gente abrir, porque, infelizmente, às vezes, quando as pessoas tomam pé da situação, várias etapas de discussão já passaram e quem estava discutindo não vai voltar 2, 3 passos atrás, né, porque alguém não participou. Então, acho que é muito importante né, que o setor entenda que ele não adianta chegar lá no apagar das luzes para querer fazer mudanças estruturais. Mas nós falamos muito das questões de aumento das tributações, mas, assim, aprovada a reforma tributária, vamos também ver o lado um pouquinho do copo meio cheio ou meio vazio, né? Vamos para o lado meio cheio. Você acha que essa reforma tributária, por um outro lado, ela pode resolver alguns problemas do agronegócio, no que diz respeito à tributação? O que de bom pode vir para a gente? Olha, Nilman, eu acho que o que uma reforma tributária traz de bom é uma simplificação e uma redução da insegurança jurídica. Esses são os principais papéis de uma reforma tributária. Isso porque 83%, o equivalente a 83% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, é um montante muito grande de dinheiro que está sendo debatido nos tribunais administrativos e judiciais no que se refere à tributação. Ou seja, o Brasil não tem segurança jurídica, isso não é normal para um país. Um país que tem uma insegurança jurídica tributária tão grande como o do Brasil, ela está fadada a insucesso realmente, porque os investidores olham isso com bastante reticência. Então é importante que se diga isso, que tenha essa ideia. Então, do ponto de vista de segurança jurídica e simplificação, sem sombra de dúvida, são os pontos principais. Mas é importante que se diga também, para conhecer, que os atuais problemas tributários do agronegócio
A PEC 45, a PEC 110, as propostas apresentadas até o momento, não atacam, que é o problema do nosso conhecido Fundo Rural, a contribuição previdenciária, que todo o Brasil debate. A gente sabe que muitos contribuintes ainda devem esse tributo, na esperança de que haja uma anistia do governo federal, alguma coisa nesse sentido. Não acaba com o problema do ITR também, que a gente visualiza, que é bastante insistente, a gente já conversou um pouco atrás sobre isso, e ele não resolve do ponto de vista, por exemplo, problemas administrativos. Por exemplo, emissão de certidão negativa por parte dos produtores rurais. Muitos produtores não conseguem emitir a certidão negativa pura e simplesmente porque não conseguem estar em regular frente à Receita Federal, por conta de burocracia. E isso nenhuma das PECs aborda. Ou seja, o que o agronegócio tem frente às propostas que estão tramitando nesse sentido é uma possibilidade de aumento de carga tributária sem resolver os problemas do passado que atualmente afligem o setor. Eu gostaria muito de agradecer, né? Dizer que eu ia até te fazer uma pergunta sobre o que a CNA tem feito, né? Em termos de engajar, mas você já falou bastante aí da importância desse engajamento, né? E nós vamos aqui fazer a nossa parte, vamos tentar divulgar o máximo possível, né? E agradecer a você aí pelas informações que eu acho que vai dar para as pessoas realmente se situarem do que está por vir e da importância de que cada um se engaje nessa causa. Queria te agradecer, passar para você, para suas considerações finais, tá? E já agradecendo. Agradeço, Nilman, te agradeço mesmo, realmente. Eu acho que cabe esse papel, eu acho que é importante, sim, a mobilização regional por parte dos sindicatos rurais, das federações, dos presidentes de associações de criadores, de produtores rurais, enfim. Esse trabalho na base é muito importante. A gente está aqui em Brasília à disposição, especificamente na minha pessoa, na pessoa da CNA, enfim, para debater, para levar essas preocupações ao setor. Eu acho que, sem sombra de dúvida, fica esse papel na base, sim. A base que eu me refiro é na ponta, nos municípios. A gente precisa conscientizar do que acontece aqui em Brasília, porque mais cedo ou mais tarde, não somente nesse tema tributário, seja em licenciamento ambiental, seja em infraestrutura, seja em sanidade animal, ou, enfim, seja em política agrícola, diversos temas impactam o dia a dia do produtor rural. Os temas são debatidos de maneira bastante intensiva aqui em Brasília, e sem sombra de dúvida, é importante que a base saiba o que está acontecendo aqui em Brasília para dar os subsídios, as críticas do ponto de vista construtivo, para a gente formar políticas públicas para alavancar o setor agropecuário brasileiro. A CNA fica à disposição de vocês, de todo o setor, e a gente está, sem sombra de dúvidas, incansavelmente trabalhando para formular políticas públicas que viabilizem uma agropecuária, um agronegócio mais pujante no nosso Brasil, dentro das condições impostas pela política econômica brasileira. Então, por isso tudo, eu quero agradecer aqui, Nilman, o seu convite mais uma vez e oferecer o nosso contato sempre que possível. A gente está aqui à disposição. Bom, pessoal, então, finalizando já a nossa entrevista aqui com o Dr. Renato Conchon, queria pedir que cada um aí tente divulgar ao máximo, passar esse material, vamos tentar fazer essa entrevista rodar aí nos grupos, né, e nas redes sociais. É importante, as pessoas às vezes falam, eu não gosto de política, eu não me meto em política, mas não tem outra forma. Nesse momento, a reforma tributária, ela é uma decisão política, então nós temos que cada um
que tiver contato, que tiver oportunidade de fazer uma cobrança para aqueles que representam o estado de cada um, isso é importante, tá? Porque é esse tipo de diálogo, esse tipo de cobrança que vai fazer com que as pessoas levem para aquelas discussões as demandas dos produtores. Gostaria de agradecer a todos e dizer que esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Grupo J. Denito.